Olá, Pai do Senhor, bom dia. Eu sou o presbítero Rodrigo Balbino. Eu venho mais uma vez nesse vídeo fazer um breve estudo. Mas antes de nós começarmos nosso estudo, eu peço que você curte o vídeo, compartilha, inscreva no meu canal Pregador Rodrigo Balbino. Lá tem vários vídeos, você pode comentar. A sua opinião sempre será bem-vinda e respeitada. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. Existe maldição na vida do crente? O crente fiel a Deus, ele deve fazer campanha de maldição? Ou a maldição hereditária, como muitos ensinam por aí? Por exemplo, eu vou herdar o erro do meu pai. Que meu pai foi lá atrás de pior, eu também serei por ser filho dele. Vamos estudar um pouco sobre a luz da palavra de Deus. Mas antes eu quero deixar aqui Gálatas capítulo 3, no seu versículo 13 e 14, que diz assim a palavra do Senhor. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebemos pela fé o Espírito Santo prometido. Só nesse texto, irmão, já podia finalizar o estudo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito em nosso lugar. A palavra maldição no hebraico, ela tem vários sentidos. E uma delas que eu quero compartilhar é arar, que significa prender, amarrar alguém, cercar alguém. E as palavras maldição, ela se encontra tanto no Antigo Testamento, no Novo Testamento. No Novo Testamento, o grego é anátema, maldito. Paulo fala isso em Gálatas. Se alguém anunciar outro evangelho, seja anátema ou maldito. Tiago também fala que há poder nas nossas palavras para abençoar e para amaldiçoar. Noé amaldiçoou seu filho Cão. Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado. E eu quero deixar bem claro, a única maldição hereditária que eu creio é de Adão. Porque através do pecado de Adão, o pecado entrou no mundo e a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Está lá em Romanos capítulo 5. Mas esse pecado de Adão, Cristo, ele resolveu isso na cruz do Calvário. Nós somos livres da maldição por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eu quero deixar algum texto bíblico. Um crente fiel a Deus, irmão, servo do Senhor, ele tem que ter essa convicção que nenhuma maldição tem poder de cair sobre a vida dele. Nenhuma. Se ele é fiel a Deus, temente a Deus, tem fé em Cristo, a maldição nenhuma, nem palavras pronunciadas, nem maldição dos pais, dos avós, dos bisavós, não tem poder de herdar sobre a vida dele. Olha que texto interessante, Efésios capítulo 1, versículo 3. Isso. Olha o que diz a palavra do Senhor. Isso aqui é para crente, irmão, que nasceu de novo, que está em Cristo. Olha o que diz. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Olha, Ele nos tem abençoado. Onde entra a maldição aqui? Com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aonde entra a maldição aqui? Ei, nós temos, não é quase, nem a metade, nós somos abençoados por completo em Cristo Jesus. Outro texto, Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, que diz assim a palavra do Senhor, olha só. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Irmãos, nós somos libertos do pecado. Cristo realizou isso na cruz do Calvário.
Nós não pertencemos mais ao império das trevas. Nós pertencemos ao império do reino da luz. Nós somos da luz. Olha que interessante. Aonde entra a maldição aqui? É muita ignorância, um crente fazer campanha, quebra de maldição sobre a vida dele, irmão. Fato interessante, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 1 e 5, que alguns teólogos afirmam que mesmo você aceitando a Cristo, se convertendo, não resolve o problema. Eu vi um debate, sabia? Que não resolve o problema 100%. Você precisa passar por um processo, uma quebra de maldição. Porque eles pegam um texto de Êxodo capítulo 20, no seu versículo 5, que diz assim: não as adorará, nem lhe dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. Olha a condição, olha o resultado da maldição: daqueles que me aborrecem. Quem aborrece a Deus, quem se rebela contra Deus, a maldição vem sobre ele. Não tem nada a ver com maldição hereditária aqui, irmãos. Porque, olha no versículo 6. E faço misericórdia até a 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, nós vemos aqui o juízo de Deus sobre aqueles que aborrecem o nome dele e a misericórdia de Deus sobre aqueles que guardam a sua palavra. E nós não podemos, quando a Bíblia trata de um assunto, ficar preso em um texto. Há vários assuntos que falam do texto que nós estamos lendo, aqui na questão da maldição. Nós precisamos recorrer para lá. Porque, olha que interessante, como é que eu vou herdar a culpa do meu pai, a maldição do meu pai, o que ele era lá atrás, vai ser sobre a minha vida por ser filho dele. Não tem base bíblica. Eu posso ser diferente daquilo que meu pai foi de mal lá atrás. Por quê? Se você ler Deuteronômio, capítulo 24 e o versículo 26, o texto fala que o pai não será morto por causa do pecado do filho. E nem o filho também morrerão no pecado do vosso pai. Olha o que o texto diz: cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Deuteronômio, capítulo 24 e o versículo 16. Gente, a bênção e a maldição que está lá em Deuteronômio, capítulo 27, capítulo 28, é uma condição. Deus fala: olha, se vocês não guardarem os meus mandamentos, se vocês desprezarem a minha palavra, adorarem a outros deuses, maldição virão sobre vocês. É consequência de uma vida de desobediência a Deus. E Deus fala: mas se vocês andarem no meu caminho, obedecerem a minha palavra, guardarem os meus mandamentos, bênçãos serão derramadas sobre vocês, sobre a família, sobre o campo, sobre os animais. Isso também é escolha. Se você escolher em servir a Deus com sinceridade, bênçãos serão derramadas sobre a sua vida. Então eu não creio. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Uai, se eu aceito a Cristo, confio na sua palavra, aceito o sacrifício dele na cruz do Calvário, por que o pecado terá domínio sobre a minha vida? Por que eu tenho que fazer ainda uma quebra de maldição? Como lidar com o texto do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O capítulo 8, versículo 36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. A palavra do Senhor também fala em 1 Epístola a João, uma das suas cartas, não lembro o capítulo, o versículo, você vai achar. Quem comete pecado é escravo do diabo. Por isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então fica aí esse estudo, essa breve meditação. Que Deus em Cristo vos abençoe, meu irmão, minha irmã, você que está no caminho servindo a Deus, fica tranquilo. A maldição não está sobre a tua vida. Pelo contrário, a bênção de Deus está sobre a tua vida. Ele nos abençoou com todas sortes de bênção espirituais. Efésios capítulo 1, versículo 3. Que Deus em Cristo vos abençoe.
em nome de Jesus. Amém. Antes, medita também Ezequiel capítulo 18. O pai não levará a culpa do filho, nem o filho levará a culpa do pai. A alma que pecar, essa morrerá. Amém? Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Amém.